Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Para você que está chegando agora e não me conhece, me chamo Raimunda. Sou responsável aqui pelo canal Raimunda Santana Artes. Deixa eu só arrumar aqui, gente. Então, pessoal, tá com um ano que eu apareci aqui para vocês, né? E até então não apareci mais. Vocês devem estar se perguntando o que ela tá fazendo aqui agora, mas sem mais nem menos. Eu vou deixar a palavra para vocês e hoje eu vou deixando, falando com vocês aí, né, pessoal que vocês estão me acompanhando. Deixa eu chegar um pouquinho para trás. Então, eu sou meio assim pra aparecer, porque eu fico me olhando no vídeo. Se vocês acharem alguma coisa diferente, essa sou eu mesmo, tá? Então, gente, eu vim aqui gravar esse vídeo, como você viu aí no título, tá? Eu vou começar com a palavra do Senhor, eu pedi direção. Eu confesso a você que eu abri a palavra e aí a Bíblia fez isso, ó. Porque a palavra certa é essa que eu vou dar, tá bom? Que eu fiquei procurando como que eu iria fazer. Mas o Senhor é maravilhoso, né? Eu acabei de chegar na casa do Senhor. Eu venho aqui para falar com vocês. Vai ter momento que eu vou estar emocionada, com certeza, porque são lembranças, tá, pessoal? Lembranças de coisas que eu passei, de coisas que doeu, de coisas que eu me alegrei também. Vai ter choro de emoção? Porque choro de emoção, essa boa, tá? Essa sou eu. Vai ter choro, gente? Sim, talvez não, mas não se preocupem, porque eu estou bem, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Vocês já vão entender o que eu tô falando. Então, como eu já me apresentei, né? Eu sou Raimunda e eu tenho 38 anos, tá, gente? Na minha idade, sou 38 anos, eu sou maranhense e eu resido no Rio de Janeiro. Sim, gente, eu vim pra cá pro Rio de Janeiro em 2003, tá, gente? Que eu vim pra cá, com meus 19 anos. Porque eu vim com minha tia me trouxe pra cá e até então eu conheci meu esposo aqui no Rio, somos no mesmo, quase no mesmo lugar. Só que a gente se conheceu aqui no Rio. E eu já vou chegar nesse ponto que eu quero dizer pra vocês. Porque eu não posso ficar falando com vocês sem antes trazer a palavra do Senhor Jesus, tá bom? E hoje a palavra do Senhor está em Samuel, 1 Samuel 2. O cântico de Ana. Ei, pessoal, o cântico de Ana. Talvez tenha uma Ana que esteja me ouvindo aí do outro lado, tá? Esteja me vendo aqui. Então orou Ana e disse: o meu coração, isto porque, deixa eu falar para vocês, Ana, ela não podia gerar, né? Ana, ela não podia gerar, ela foi lá, buscou do Senhor, confiou no Senhor. Depois você vê aí que é porque eu tinha abrido no 1 e aí veio para cá pro 2, tá, gente? Então, você começa a ler 1 Samuel lá pelo 1 que você vai entender a história de Ana, tá? Mas aqui, eu estou aqui porque eu já passei daquele capítulo, tá? Eu já passei daquela página. Eu já fui a Ana que orou, a Ana que buscou, a Ana que foi humilhada por não poder gerar. E hoje eu estou sendo esta Ana que eu vou estar lendo para vocês, tá bom? Já vocês vão me entender. O cântico, hoje eu estou com o cântico de Ana. Então orou Ana e disse: o meu coração exalta no Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se deleitou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti. E rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssima altiveza. Ai, gente, a língua enrolou. Nem saíam coisas árduas da vossa boca. É por ele e por ele as obras pesadas não balança. Obras pesadas na balança. Gente, tá bem escuro aqui. O arco, liga pra mim, filho, por favor. O arco dos fortes foi quebrado. Agora melhorou, gente, calma aí. Eu tô no quarto. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos.
de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão. Mas agora cessaram os que eram famintos. Até Estéreo teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para a fazer assentar entre os príncipes, para a fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Vocês vão ver aí, é muito linda essa história, né, de Ana. Aqui o 10, os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles, e o Senhor julgará os extremidade, gente, a língua embrulhou, a extremidade da terra, e dá força ao seu rei, e exaltará o poder do inimigo. Então Alcana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. O menino se chamava Samuel. Esse é o menino que ficou, porque Ana prometeu ao Senhor, né, que ele desse o varão a ela. Então ela fez um voto ali com o Senhor. Então, gente, agora vamos voltar aqui. Talvez se você achou que esse vídeo tá muito grande, já chegou alguém aqui, vai pra lá que o Romã te chama. É assim, gente, é vida real. Eu tô gravando esse vídeo hoje, é de domingo, dia das mães, tá? Desde já vou desejar feliz dia das mães para todas as mães. E vou contar um pouquinho da minha história. Um pouquinho da minha história eu como mãe, tá? Eu como mãe. Porque depois, no decorrer do tempo, vou trazer mais vídeos assim pra vocês. Porque apesar de eu ter 38 anos, gente, de idade, eu tenho digamos assim, uma experiência bem grande, né? Com as coisas que Deus tem me concedido, com as coisas que eu passei, com as coisas que eu tenho passado, que eu tenho vivenciado. Então, pessoal, vou trazer aqui pra vocês, falando pra vocês sobre eu como mãe. Em 2010, eu me casei, no caso, em 2009, né, no civil. Mas antes eu tinha morado 4 anos junto com meu esposo. Eu não sou boa de conta, vou perguntar pra ele, amor, quando que a gente casou? Primeiro casamento. Gente, eu falo que o primeiro casamento é assim, ó. Eu fui morar, passei 3 anos e meio morando junto. Aí daí nós fomos no Maranhão, casamos no civil. Passamos 5 anos e aí casamos na igreja, pra glória de Deus. Então, pessoal, meu esposo só me olhou. Enfim, vocês fazem a conta aí, que eu não sou boa de matemática. Então, nem muito em português também, mas é só eu. Voltando aqui, gente, para descontrair. Em 2010, eu tava recém-casada, eu me casei, né? Eu digo que eu casei desde que eu me juntei. Porque casamento, minha mãe diz assim, casamento é convivência, só que você tem que casar direitinho, né? Se for da vontade de Deus. Tudo tem um plano do Senhor. Então, gente, eu me casei, toda mulher que casa, eu penso assim, o meu sonho, no caso, era ser mãe. Sempre foi mãe. Eu quero ser mãe, e eu sempre quis ser mãe de menina. Então, quando eu me vi numa situação em 2010, que se vocês perceberem, essa minha visão aqui, ela é meio diferente dessa daqui. Só se eu falar que as pessoas acham diferente. Em 2010 eu tive uma doença chamada toxoplasmose, é uma coisa simples, pesquisa aí. É uma doença que dá no gato. E essa doença afetou a minha visão. E além de ter além de ter afetado a minha visão, eu também não podia gerar.
Antes eu tive um aborto, sem mesmo saber. Não sei se era menino ou se era menina. Eu tive um aborto, só sei porque o meu fluxo ficou muito forte. Depois eu fui lá. Gente, não se incomoda não, que a Emanuele arrumou uma ideia de abrir e fechar a porta. Ó, bateu a porta. É minha pequenininha, é bênção, né? É o fruto da minha oração. Então, gente, eu fiquei enferma e eu recém-casada. Cheguei em um médico, o médico disse pra mim que eu não poderia gerar. Aí vocês imaginam, eu com 22 anos, querendo ser mãe, e aí o médico fala assim, você não pode gerar. Eu fiquei como? Perdi meu chão, fiquei desesperada. Mas aí eu fiz tratamento. Gente, eu vivia dopada no chão. Se o chão da casa da minha cunhada falasse, só porque não vai dar tempo de eu tô gravando em tempo real, não dá tempo de eu te mostrar lá. Ele falaria quantas vezes eu ouvia as pessoas falando, mas eu não podia reagir. Porque eu estava tomando os medicamentos e eu ficava dopada. Dopada, digamos assim, né? Bem dopada. Eu ficava naquela sonolência que eu não tinha força para levantar. E por que eu deitava no chão? Porque Rio de Janeiro, quando é verão, muito quente. Então, era o único lugar que eu ficava melhor para mim, porque eu ficava muito, muito quente. Quando eu cheguei no médico, gente, a primeira vez, o médico falou, é uma irritação. E tem gente que fala, eu não quero ser doméstica, eu não quero isso, eu tenho sim, tá? Na minha carteira assinada como doméstica, como auxiliar de limpeza, e tenho orgulho disso. Porque eu acho que toda profissão é digna, né? Então, no meu caso, eu trabalhava de auxiliar de serviços gerais, e aí, por um acaso, caiu um pingo de cloro na minha vista. E eu achei que era por causa disso. Na época eu tinha plano de saúde, eu fui no plano, o médico falou que era irritação. Passou um colírio, piorou a situação. Aí uma pessoa da empresa entrou em contato com o médico, explicou a minha situação, ele falou, manda ela aqui urgente. Aí eu fui, peguei uma van, cheguei no consultório do médico, aí o médico foi e falou assim, mas é só irritação. Eu falei, doutor, aí sabe aquela coisa que às vezes por um detalhe você esquece de falar? No meu caso foi. Eu falei assim, gente, eu falei, doutor, se eu tapar eu não consigo ver direito. Aí ele se tocou. Gente, ele tava assim, me examinando. Ele falou, vou te examinar. E botou lá para fazer um negócio de exame e falou assim, ele já foi decretando. Você tá com... Olha, eu lembro muito, muito bem daquele dia. Só Deus e ele naquele consultório. E ele falou para mim o seguinte, você está com toxoplasmose. Acho que é é uma coisa assim, gente. É toxoplasmose, é a doença que dá no gato. Se você pesquisar aí, você vai ver. E de imediato, quando ele veio com aquela palavra, ele já veio decretando aquilo ali. E você não pode gerar. Você tem quantos anos? Eu falei. Ele falou, você não pode gerar. Eu falei, como você não pode ser mãe? Eu não vou dizer para vocês que hoje não me deixa assim, aquela lembrança não me deixa triste, digamos assim. Hoje eu entendo que era uma preparação de Deus para que eu viesse ser a Ana que eu tô sendo hoje, tá? Porque a Ana e o seu nome é Raimundo, sim, gente, você está chegando aí e pegou no meio do vídeo, é porque a Ana, ela teve toda uma história, ela teve toda uma trajetória até ela gerar o Samuel, né? E então, o que aconteceu? O médico falou que eu ia perder a minha visão, não sei o quê, que eu não tinha... Mas ele falou. Mas o médico dos médicos falou pra mim que sim, que eu poderia ser mãe. E eu não conhecia o Deus que eu conheço hoje. Porque a gente escuta falar. Mas quando você pega isso aqui, ó, a palavra de Deus, gente, você tem resposta para tudo. Eu não conhecia, hoje eu ainda estou conhecendo mais e mais um Deus tão grande, tão maravilhoso, que é o nosso Senhor. Eu digo nosso porque ele é seu também, tá? Não importa a sua religião, se você buscar ele, você vai encontrá-lo. Porque ele diz, eis que estou à porta e bato. Mas se você abrir, o Senhor entra e faça morada. Então eu tô aqui, eu não sei quanto tempo vai estar esse vídeo, você vai estar assistindo aí, tá? Mas é para glorificar o nome do Senhor. Eu tô aqui para glorificar o nome do Senhor. Então, gente, aquele médico me deu aquele diagnóstico, tá? E o que aconteceu? Vi, para de fazer barulho. O que aconteceu? A minha pequenininha, gente, é benção. Quando o médico falou que eu não poderia gerar, eu fiquei desesperada. Lógico, eu não conhecia o Deus que eu conheço hoje. Eu fiquei desesperada, pessoal. Desesperada mesmo. E eu fui pra casa e o médico me passou um montão de remédio. Muito remédio. Tanto é que a farmácia se recusou a me
vender aquele remédio. Porque para quem faz compra de mercado sabe o tamanho de bolsas de mercado. Segundo a pessoa falou para mim que era mais de 4 bolsas de mercado que tinha que vir cheio daquele medicamento que eu tinha que tomar. Então a farmácia se recusou porque automaticamente ia estragar o meu fígado, ia estragar, sabe? Eu não ia resistir, não, no caso para desinflamar a visão, segundo o médico falou, para desinflamar a visão, eu teria que tomar aqueles remédios. Então, eu peguei uma segunda opinião e Deus botou. Mas o médico Raimunda falou porque ele estava errado? Não, gente. O médico não sabia o que ele estava falando? Sabia, porque ele estudou para isso. Ele sabia, que eu não sabia era eu. Né? Ele disse ali o que estava ali de acordo com o que ele estudou, de acordo com o que ele... Deixa eu focar da luz. De acordo com o que ele estudou, de acordo com o que ele sabia naquele momento. Então eu procurei uma segunda opinião, procurei outro médico, aí fui para uma médica, e essa médica, a doutora Gabriela, ela foi me apresentou um doutor, que até hoje é o meu médico de vista, né, doutor Luiz, e aquele médico me olhou, eu digo para vocês que foi com um olhar de pai, eu acho, não sei se um dia ele vai ver, mas acho que ele me olhou com um olhar de pai, né, porque eu sempre tive essa aparência, apesar que eu tenho 38 anos, tem gente que me dá menos idade. Mas ele me acolheu, ele me acolheu naquela clínica de uma tal forma, sabe aquele anjo que Deus te envia em forma de pessoa? Aquele anjo que diz tem jeito para você, sabe? Aquele médico foi enviado por Deus. Ele olhou para mim e disse assim, esta vista tua tem que desinflamar daqui uma semana. E nós vamos fazer cirurgia. Me chamou, vamos ver o que eu vou poder fazer por você. E, gente, ele me passou os medicamentos, eu fui tomar, eu fui em outro consultório dele, né, que ele tem outro consultório sem ser aqui na minha região, aqui onde eu tô, e ele disse pra mim, olha, você tem a chance de você fazer cirurgia, a cirurgia, gente, ele deixou bem claro, não foi pra enxergar, a cirurgia era pra não fechar, porque senão ia ficar isso aqui, ó, ia ficar fechado só de um lado. Então, qual era a minha chance? Tá assim do jeito que eu tô hoje. Tá, gente? Uma hora o telefone foca, desfoca. E era tá assim desse jeito que eu tô hoje. Eu peguei a oportunidade que Deus me deu. Eu não conhecia Jesus. Eu não conhecia a palavra de Deus. Eu conhecia por ouvir falar de ensinamento. Deus é bom. Deus cura. Alguém falou pra mim que Deus curava? Alguém falou, porque alguém me evangelizou e falou pra mim que Deus curava, que eu poderia sair daquela situação. Mas na minha criação ali, eu sempre fui criada, minha mãe me ensinando assim, olha, Deus é bom, minha filha, Deus, tudo que Deus faz é bom, a gente não reclama contra Deus, tá? Minha mãe sempre me falava isso, que eu sempre sou muitas amigas, eu e minha mãe. Graças a Deus, eu amo minha mãe, sabe? Ano passado, no tempo desse, eu tava com ela, hoje eu não tô, né? Como eu já falei pra vocês. Mas assim, eu tive aquela base, né? Da minha mãe ali falando. E quando eu peguei essa oportunidade, Emanuele, dá licença, por favor, fica lá. Quando eu peguei a oportunidade de... Não fugiu o raciocínio, gente. Que o médico me disse de não fechar a minha vista, eu peguei aquela oportunidade. Eu tive, gente, sangramento. Uma palavra forte, né, Raimunda? Sim. Eu tive sangramento, só que não era meu fluxo de mulher. Não era meu fluxo menstrual, para dizer o português mais claro, que eu sei que tem homem me assistindo, mas isso é normal de uma mulher, gente, tá? Toda mulher tem, toda mulher já teve, se não tem. Mas eu preciso falar o mais claro possível, que isso aqui é para a glória de Deus, tá? E então, eu fui num médico. Olha como que Deus, ele faz as coisas acontecer na nossa vida. Eu fui em uma clínica, eu creio que foi Deus que preparou, somente para me encontrar uma pessoa, um anjo enviado por ele em forma de pessoa, mais uma vez. Como eu tive esse sangramento, eu fui numa clínica particular, paguei ali para fazer uma transvaginal, pensando se eu tivesse grávida. E o médico tinha falado assim para mim, se você estiver grávida, você não vai poder fazer cirurgia. No caso, eu não poderia fazer cirurgia por causa de anestesia, por causa de medicamento, e eu ia parar o medicamento. Então, eu teria uma opção de escolher. Quando aquele médico falou pra mim, se um dia eu engravidasse, eu não poderia segurar no meu ventre. O médico falou que eu podia até engravidar, o primeiro médico, podia até engravidar, mas eu perdia, abortava, né? Engravidava, mas logo de seguida abortava. Meu organismo não aceitava, no caso.
E aí, o que acontece? Entra. Tem gente que saiu, gente, agora quer entrar. Ainda bem que eu tô gravando um vídeo que é bem... Não, deixa bater, vai bater, gente. Olha o barulho, a porta vai. Deus é tão maravilhoso que ela não bateu. Ela parou, meu esposo me olhou. Então, gente, eu sacudi um pouquinho e foi o pé. Quando eu fui naquela clínica, eu não estava grávida. A médica não sabia me explicar porque eu estava com sangramento, eu não estava com cisto, eu não estava com mioma, eu só apenas estava com sangramento e não era o meu período menstrual. Mas aí eu entendi, esses dias eu estava ali conversando com uma pessoa e eu entendi o propósito de Deus. Deus só me levou para usar uma pessoa que eu estava tão chorando, porque eu não poderia ser mãe. Eu estava tão chorando naquele dia, naquela clínica, que eu liguei para uma amiga, ela teve que se destacar para ir lá me buscar porque eu estava passando mal. Então, aquela pessoa veio e disse para mim assim, por que você está chorando? Eu falei, porque eu não vou poder ser mãe. Quem te disse isso? Eu falei, o médico. Ela falou, deixa eu te falar uma coisa, que os médicos falou para mim, que você vai ser mãe. Aí eu, como assim? Ela disse, Deus, olha, o que você tem que você não pode ser mãe? Eu falei, expliquei. Ela disse, eu tive isso, o médico disse para mim que eu não ia ser mãe. Eu sou mãe de 2, eu sou vó de 4. Quer dizer, ela tinha 2 filhos, uma filha e um filho, e cada filho dela teve 2 filhos, e ela já era vó de 4 crianças. Então, ela já era avó, quer dizer, Deus multiplicou. Então, gente, uma palavra, talvez esse vídeo aqui, uma palavra que eu tenha falado aqui já edificou a vida de uma pessoa, tá? Então, é por isso que eu já peço para vocês compartilharem, tá? Compartilhar esse vídeo, tá? Para chegar em mais pessoas, porque tem mães aí, tem Anas aí, que estão querendo gerar e não podem. Mas aí, porque ouvi uma palavra de não. Não faz barulho, filho. Só que o que acontece? Eu ouvi uma palavra que não podia. Mas ouvindo o meu testemunho, que é para a glória de Deus, pode se apegar como eu me apeguei naquela palavra daquela mulher. Eu nunca mais vi, nem sei dizer o nome daquela pessoa. Eu só sei que eu oro a Deus que Deus conceda, abençoa muito a vida dela. Que eu não sei se ainda ela está em vida. Foi em 2010 isso aí, gente. Tá? Quando aconteceu isso comigo, foi em 2010. Eu tinha recém chegado do Maranhão, eu tinha me casado em 2009 e vim pra cá. Como eu falei pra vocês que eu casei no civil. E eu trabalhava numa empresa. Então, para deixar para vocês entenderem, a empresa, até hoje minha carteira tá assinada, mas você pergunta, Raimunda, você recebe? Não, não recebo. INSS me botava para empresa me botava para INSS me botava para Caixa me botava para empresa, e eu fiquei nessa situação. Não sei nem se eu podia estar falando aí, sem patrocinada, quem sabe alguém vai me pagar, né? O dinheiro que tá me devendo. Tá devendo a mim não, tá, gente? Tá devendo a Deus, porque hoje eu conheço um Deus tão grande na minha vida que tudo que tem que ser para mim vai ser. E o que não tiver de ser, eu digo, Senhor, tira. Por muitas vezes eu fiquei entristecida, injuriada, como diz assim o povo popular, mais o dito popular. Só que hoje eu entendo assim, que o que tiver de ser para mim vai ser. O que mais valioso veio para mim disso tudo, dessa situação toda, foi que eu vou mostrar para vocês, que é minhas filhas. Então, como eu falei para vocês, ele me disse, no lugar da vossa vergonha, eu vou te dar dupla honra. Eu era muito ansiosa, então se você tá ansiosa para gerar, não fique ansiosa. Eu era muito ansiosa, todo mês eu dizia que eu estava grávida, todo mês eu dizia que eu estava grávida. Se meu ciclo atrasava um dia, eu falava, tô grávida, porque eu queria engravidar. Porque aquela pessoa tinha me falado que Deus ia me dar filho porque deu para ela. Porque eu me apeguei àquela palavra. Mas tudo tem um tempo, a hora exata do Senhor. E o que aconteceu comigo? Tudo foi no tempo de Deus. Eu comecei a vender uns produtos. Aí minha ansiedade de gerar já foi ficando para trás. Não que eu esqueci o meu sonho de ser mãe. Mas é porque eu estava focada em vender aqueles produtos. Então eu estava naquela situação, eu tinha alguma coisa para ocupar a minha mente. Então, quando eu ocupei minha mente, eu meio que, não é que eu esqueci a ansiedade de gerar todo mês, porque todo mês eu dizia que eu estava grávida. Então, gente, de um belo dia, o Senhor me levou em uma clínica de estética, onde eu conheci outro varão, outro anjo em forma de pessoa. Que aquele ali, eu vou dizer uma coisa para vocês, foi uma experiência que eu tive
eu acho que de todas as experiências que eu tive com Deus, aquela ali, sabe? Quando Deus fala com você, que você sabe que Ele está falando. Ele estava deitado e Ele disse para mim, começou a falar sobre mim. E eu era humilhada porque eu chamava meu cachorro de filho. Ele não tá mais aqui não, tá? Meu filhinho de 4 patas já partiu pro reino dos animais. E eu não quis mais ter nenhum, gente. Não é porque eu não amo os animais não, tá? É porque é aquela coisa que não tem, para não ocupar o lugarzinho dele, sei lá. E aquela pessoa falou pra mim tudo. Não foi ele, foi Deus que falou. Então, se você não acredita em Deus, um dia, não é que eu não acreditava, sempre acreditei, porque depois de outro vídeo eu vou contar pra vocês como que era a minha maior conversa com Deus antes de eu chegar a servir um Deus vivo que eu sirvo hoje. E ele falou tudo, até a oração que eu fazia pelo meu esposo no meu travesseiro, que só o Senhor ouvia. Os livramentos que meu esposo teve no trabalho dele pelas minhas orações. Que só o Senhor sabia. Coisas que só Deus sabia, que nem meu esposo sabia, do meu íntimo. E o Senhor falou. E para deixar bem mais claro, talvez você não esteja acreditando, não sei. Porque tem pessoas que falam, não acredito que existe isso, revelação, não sei o que. Para você deixar bem mais claro. Eu nunca tinha percebido o portão da casa da minha vizinha, que fica de frente para minha casa, só que o portão dela dá de frente pro lado. E Deus me disse, através da boca daquele rapaz, até a cor, e falou para mim, para saberes que eu sou o teu Deus, para saber que sou eu quem falo contigo, aleluia, de frente tal, a tua vizinha, assim, o portão é dessa cor. Eu não sabia. Quando eu cheguei, eu vi o portão. Eu fui lá ver assim, olhar o portão da minha vizinha era desse jeito. Eu nunca tinha percebido. Eu só entrava no meu portão para minha casa, então eu nunca tinha percebido. Então ali foi só uma confirmação para saber que era o Senhor que estava falando comigo. E o Senhor disse para mim naquela tarde, disse bem assim: filha, aleluias, no lugar da vossa vergonha, eu tenho visto teu choro. Aleluia. Disse para mim o Senhor: filha, no lugar da vossa vergonha, eu vou te dar dupla honra. Eu vou te dar dupla honra porque tenho visto tuas lágrimas, tenho visto tua humilhação. Os que se humilham se exaltam. E os que se exaltam se humilham. Filha, eu vou te dar honra. E hoje eu estou gravando esse vídeo. A honra é dele. A glória, aleluia, é dele. As minhas filhas são bênçãos. Minhas filhas foram geradas debaixo da promessa. Debaixo da promessa de um Deus vivo. De um Deus que dá filho a estéril. Eu não era estéril, mas por conta desse negócio, dessa doença, dessa enfermidade, eu não podia ser mãe. Eu sempre sonhei em ser mãe. Eu sempre sonhei para ser mãe. Eu nasci para ser mãe. Eu nasci para gerar. Deus disse, filha, eu vou te dar dupla honra. Eu esqueci aquela situação de engravidar. E um belo de um dia, só para você entender, um belo de um dia, eu sempre fui igual criança. Eu sou assim, eu sou uma criança para Jesus, eu sou assim. Vocês vão começar a me acompanhar aí, que eu vou parecer mais para vocês vão ver que eu sou eu mesmo assim, sabe, dia a dia. E meu esposo, gente, graças a Deus, meu esposo também é promessa de Deus na minha vida. Porque mesmo se eu conhecer o Deus que eu conheço hoje, tem aquele negócio, talvez você, não importa a religião, promessa, pedido, né, promessa. E eu fui numa determinada denominação, onde a gente pega e tem as imagens, né? Para não citar, gente, nome, né? E eu fui pedir, eu sempre tive uma ligação muito direta com Deus. E eu pedi para Deus. Eu pedi meu esposo para Deus. E do jeito que eu pedi, a honra, a glória seja dada a Ele, eu tenho meu esposo do jeito que eu pedi para Deus. Certo? Meu esposo tem a mesma história parecida com a minha. Meu esposo é do mesmo lugar que eu. Só muda interior porque nós somos da roça. Mas é da mesma cidade. Teve muita história parecida com a minha. Faz barulho menos.
história bem igual. Vai lá quando a irmã, vai. Por mamãe te chama. E não bate a porta, tá? Então, assim... Só um minutinho, gente. Fecha, mas não bate, tá? Fecha, mas não bate. Então, Deus, ele me deu do jeito que eu pedi. Eu sempre tive uma fé no meu Senhor. Uma fé muito grande no meu Deus. E quando chegou um dia... Eu sempre, como eu falei pra vocês, sempre fui ligada à minha esposa, assim, muito grudada, que assim, incomoda, né? Incomoda às vezes, né? Quem não tem, incomoda, mas eu dou graças a Deus porque eu tenho e peço a Deus que conserve, tá? Porque tudo é dele, a honra é dele, tudo é pra glória dele. E sempre fomos ligados um com o outro. E meu esposo chegou, a gente trabalhava num lugar que meu esposo nunca pegava van. Foi van que tu pegou, né, meu amor? Foi van que tu pegou aquele dia. Sim, ele sacudiu com a cabeça, gente. Ele é bem quietinho. Aí, eu tava na casa dessa minha cunhada, que ela é minha cunhada porque nós somos concunhada 2 vezes. Eu sou cunhada do esposo dela e ela é cunhada do meu esposo. Então, com cunhada 2 vezes, nós fizemos uma cunhada. O nome dela é Felicidade, gente, o nome da minha cunhada. Mas a gente chama outro nominho, tá? Aí... O que acontece? É da minha cunhada que eu tô falando, é essa cunhada, mas eu tenho 2 cunhadas que eu não posso deixar de citar aqui, que é minhas cunhadas mesmo, irmãs do meu esposo, que é a Nonata e a Ana, tá? Eu tenho 2 cunhadas e outros eu tenho uns cunhados que eu não sei dizer tanto. Mas beijo pros meus cunhados também, se um dia ver esse vídeo. Então, pessoal, só pra descontrair um pouco, eu me emocionei, né? Meu esposo chegou, pegou, Deus preparou tudo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus é tão perfeito em tudo que ele faz que não veio um ônibus pro meu esposo pegar. Meu esposo teve que pegar o quê? Uma van. Porque Deus preparou uma serva dele lá dentro daquela van para falar com meu esposo sobre quem? Sobre a pessoa aqui. Eu fui o foco. Por quê? Ansiedade. Não saber esperar no tempo de Deus. Eu não sabia, eu não conhecia. Já não, ela já sabia. Meu esposo entrou na van, segundo meu esposo falou. Aí a moça começou a conversar com ele e tudo. E ele falou, amor, ela falou justamente do jeitinho que você é. Aí ela falou, na verdade foi ele, Deus. Falou exatamente, só para meu esposo saber que era ele, Deus, falando com meu esposo, através da boca daquela serva dele. Ele pegou a van e ela veio conversando com ele até a hora que ele foi descer. Quando ele desceu, eu não sei se foi quando ele desceu ou no decorrer, que meu esposo ele não fala, né, gente? Então, mas ela mandou ele abrir a mão, ele fez isso e ela fez assim e soltou dentro da mão dele, que da parte de Deus, Deus estava mandando pra mim. Aí eu esperei meu esposo chegar na casa da minha cunhada, que eu ficava lá sempre na casa da minha cunhada, que vocês vão entender que é cunhada. E quando eu vi ele, eu tenho um negócio de ficar, mocinho, não sei o quê. Aí ele veio. Quando ele veio, amor, ele falou, calma aí que eu tenho um presente pra te dar. Ele não podia fazer, gente, me abraçar antes. Ele tinha que me entregar o que Deus tinha mandado ele me entregar. Mesmo sem ele ainda não estava caminhando, né, na igreja, não estava na igreja. Mas ele me fez conforme aquela serva do Senhor tinha mandado. E ele mandou eu abrir a mão. Eu toda boba que sou eu abri a mão e recebi minha bênção, né? Vocês vão entender. Aí meu esposo abre a mão e fechou o olho. Eu abri a mão e fechei os olhos, toda boba. Meu esposo fez isso, não tinha aparentemente aqui, não tinha nada. Mas no mundo espiritual tinha algo para mim, que tinha que vir através dele, através da vida dele. Né? Então, quando meu esposo me mandou, eu abri a mão, que eu abri a mão, olhei pra mão e falei, ué, mas não tem nada. Eu já fui aquela coisa de, não tem nada, amor, tá brincando comigo. Ele disse, não, mandaram eu te entregar. Gente, na porta da minha cunhada, lá de frente, um chama o morro, a gente chama monte. Eu olhei, ele disse, mandaram eu te entregar. Eu só lembro que eu falei assim, Senhor, se veio da tua parte, eu recebo. Mas se não veio, eu não recebo. Na hora, pessoal. Se você já teve um encontro com Deus, se você já sabe diferenciar o encontro de Deus, Deus agindo na tua vida, você vai me entender. Eu senti uma unção no meu ventre, na minha barriga.
Eu senti, para quem não entendeu o que é unção, um calorzinho gostoso de se sentir, que não te queima, que te fortalece, uma força sobrenatural. Eu senti, eu recebi disso. Senhor, recebo, porque vem do Senhor e vem a minha filha. Eu pensei no meu pensamento. Desculpa, pessoal. Então, o que acontece? Eu fui, esqueci. Eu recebi, guardei. Cumprimentei meu esposo, a gente foi lá, lanchou, tudo bem, esqueci. Com o passar, eu não sei se passou nem um mês, gente. Todo mundo sabe o que é um momento entre casal, um momento íntimo. Então chegou um tempo que eu não pude ter um momento íntimo, porque quando eu fui ter aquele momento íntimo, eu senti algo diferente na minha vida. Como assim, Raimunda? Gente, tô deixando detalhado, bem claro para vocês, porque eu não vou falar, porque pode ter criança me assistindo, né? Então, não era o meu ciclo, mas apontou um sangramento. Então, só naquele momento, chegou um momento que eu peguei e disse assim, Deus, sentei, fui no banheiro, eu no meu banheiro pequeno, dá de frente para fora, eu sentada, eu olhei para cima do basculhante do banheiro e disse, Senhor, dentro do meu pensamento, que gente, eu já tinha passado por situação de tomar remédio, eu morava de aluguel, a gente morava de aluguel, então eu tive um momento de tomar remédio, estar dopada de remédio, tava naquela situação todinha. E isso, gente, já tinha feito a minha cirurgia quando aconteceu isso, tá? Antes de esquecer que eu fiz 2 cirurgias deste olho. E como eu falei pra vocês, do médico, ele sempre me deu apoio. Ele sempre falou assim, você vai gerar, você vai ser mãe de gêmeas. Ele sempre falava pra mim. Falava, não, que isso? Quando ele me deu alta, ele falou, você tá curada, no teu sangue, no teu exame dá, consta que você teve, mas o vírus você não tem mais. Então, eu não tenho mais aquela bactéria, pra glória de Deus. Eu creio que nem mais vestígio tem no meu sangue pra dizer assim, um dia ela teve. Se tiver, gente, é pra glória de Deus, assim. Se tiver, que eu tô falando assim, se constar fazendo exame, teve toxoplasmose. Teve. Ficou no passado. Aquela doença foi embora da minha vida pra nunca mais voltar. Então, quando o médico falou que eu podia gerar, então eu me descuidei, larguei de tomar remédio e tudo. E como eu falei pra vocês, fiquei naquela ansiedade de querer gerar e que não gerava. Porque não era o tempo e chegou até chegar a promessa de eu receber nas minhas mãos. Então, quando aconteceu esse negócio de sangramento, eu falei, meu Deus, já tinha feito uma cirurgia, uma primeira. Já tinha feito uma cirurgia. Já tinha tomado remédio aquele tempo todo. Não sabia o que estava acontecendo comigo naquele momento, por quê? Eu estava com aquele sangramento. Só que quando você se dispõe, abre o teu coração, a tua mente, para Jesus habitar, para Deus entrar no teu coração e falar contigo, você ouve a voz dele. Como assim, Raimunda? Deus bradou no meu coração que eu estava gerando. Eu olhei de novo e disse, muito obrigado, Senhor, eu já entendi. E, gente, eu tinha planos de saúde. O que eu fiz? Eu vendi o quê? Os produtos. Meu esposo falou assim, pega o dinheiro do produto, vai lá na clínica que vai ser mais rápido você pagar no particular, porque um plano eu tinha que marcar. E eu vou te dar quando eu receber, eu boto o dinheiro para você cobrir, porque eu tinha que pagar, a gente pagava por boleto o negócio do produto. E é um produto que nem aqui do Brasil, tá, gente? É fora do Brasil. E eu peguei, agarrei, fui e fiz essa outra. Aí eu fui lá, fui consultar com a médica, paguei a consulta, foi que foi. Paguei a consulta. A médica me examinou, só que antes de tudo isso eu tive um histórico de cisto e eu tive um histórico de mioma. Eu tive cisto, micropolicisto e tive um micromioma, tive mioma pequenininho. Que graças a Deus, só com o medicamento que a médica passou, sumiu tudo, desapareceu. E principalmente porque eu creio com a presença de Deus, sabe? Com o agir de Deus, porque o remédio só faz efeito se Deus permitir. Então, gente, a médica me examinou meu seio, falou assim, examinou o colo, falou, olha, você não tem sinal de gravidez não, minha filha. Então, vamos fazer uma ultra, porque lá atrás, eu tinha sido paciente dela há muito tempo, lá atrás você teve micropolicisto e teve mioma também, né? Mioma pequenininho. Tudo era um micro porque é pequenininho, eu entendo isso, né? Porque é pequenininho. Então, vamos pegar e vamos fazer uma transvaginal que a gente vai descobrir o que tem aí. Tá bom. Eu fui,
Passei de lá da clínica, já fui na clínica que o meu plano aceitava, porque aí era mais fácil, porque eu já estava com pedido. Passei, a menina falou, olha, não tem para amanhã, só tem para depois. Você não tem hoje nem amanhã, só tem para depois. Você pode vir. Lembro como se fosse hoje. Dia 29 de março de 2011. Dia do aniversário de Mo. Foi dia 29, bem? Foi dia 28. Foi dia 29 que você estava trabalhando. Ah, pessoal, aí eu fui com a minha amiga, a Rosiane, ela é inscrita aqui no canal. E graças a Deus, eu sempre boto pessoas maravilhosas na minha vida. Eu espero ser um pouquinho do que eu tenho recebido, sabe? Aí eu entrei na médica, na sala da médica, a médica mandou deitar, tudinho, com estômago, falei. Quando a médica começou a me examinar, gente, ela disse, achei seu bebê. Eu falei, hã? Eu achei seu bebê. Eu falei, posso ouvir o coração? Que a minha cunhada tinha gerado a minha sobrinha. Uma benção, né? Aí ela disse assim, minha filha, quando a gente escuta o coração, a primeira coisa que a gente escuta é o coração, bate tão forte. Então eu fiquei com aquilo na minha mente. Aí eu pedi para ouvir o coração. Aí eu ouvi o coração da minha Manu. Eu nunca esqueço. 180 de batimento. Um bebezinho. Eu creio que é milagre, né? Não sei, não entendo a medicina. Eu disse, eu posso chamar a minha amiga para ouvir? A médica disse, não, porque eu já comecei o exame, não posso cancelar. Aí eu falei, tudo bem. Ela disse, você não pode engravidar, você não é mãe. Aí eu fui falar para ela que o médico disse que eu não ia gerar e tal. E eu tava com aquele sangramento, eu não sabia, eu tinha medo de perder o meu bebê. Ela falou para mim assim, você só vai ter que ficar de repouso. Talvez se você tiver de repouso e você tá achando ruim, você vai entender o que eu falei para aquela médica e que vale a pena hoje vocês verem. Talvez você que conhece a minha filha pessoalmente sabe como que ela é. Eu disse para a médica, se eu tiver que comer folha seca, eu vou comer para gerar esse bebê. Porque só Deus e eu sabíamos o quanto que eu sonhava ser mãe. A médica disse, você não vai precisar. Você só vai precisar ficar quietinha, de repouso, você não vai poder varrer casa. E então eu peguei e falei, tá bom. Ela fez o exame, me deu. Gente, não é fácil não. Eu tinha o dinheiro da passagem, tinha sobrando. Eu acho que era 10 reais ou era 5. Era 10 reais que eu tinha. Eu tinha que botar crédito pra mim ligar pro meu pai. Mas aí, pra minha mãe também, eu tinha que ligar pra casa de uma vizinha que tinha que chamar, mas eu queria dar notícia. Era boas novas que eu queria dar, entende? Queria dar boas novas pra minha família. A minha mãe e meu pai. E para os vizinhos que me conheciam, para as pessoas que eu tinha nascido e tinha sido criada naquele lugar e que sabiam da minha situação, que eu tinha perdido a minha visão, eu queria dar as boas novas. E aí eu fui lá, lembrei que eu tinha, na época tinha uma operadora que eu pagava, botava o crédito no mês e passava aquela tanto de bônus, né? Aí eu falei, eu tenho bônus. Liguei primeiro, aí tinha bônus. Aí eu consegui falar e, coincidentemente, não existe coincidência. Existe na casa? Não existe. Pra mim não existe. Existe Deus, sabe? Meu pai tava lá. Parece que estava assim, esperando ali. Pai, você vai ser avô. Não sei se é menino ou se é menino, se eu vai ser avô. Ai, meu pai ficou feliz da vida. Vai, fala pra minha mãe falar comigo. Já fui marcando um dia de minha mãe falar comigo, porque eu queria da minha boca mesmo falar pra minha mãe. E assim foi. Aqueles 10 reais ficou. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar e comprar um sapatinho. Comprei um sapatinho pra minha Manu. Comprei um sapatinho pra ela. Era pequena, coisinha, gente. Eu acho que até tem por aí. Era de pano, né? Foi o único que tinha dado. Ainda sobrou um dinheirinho, que não era totalmente 10. E eu fui logo mandando mensagem aí, vem a Vitória. Vitória e Emanuele, tá, gente? Aí, fica lá, Vivi. A Vivi, Emanuele, Vitória, todo mundo igual. É a mesma pessoa.
Aí eu peguei, aí tem um casal, né, que sempre acolheram a gente aqui. Que Deus bota pessoas nas nossas vidas. E até hoje a avó da minha filha, que ela chama, né? Ela chama, o nome dele é Arnaldo, ela chama vovô Nu. E aí eu fui ligando e fui mandando mensagem para aquelas pessoas que estavam ali. Eu só tenho que agradecer a Deus. E se vocês ouvirem esse vídeo, eu não sei. Eu só quero ser grata a Deus pela vida de cada um de vocês que me apoiaram. Que apesar de não estar junto com a minha mãe, vocês me acolheram como filha. Vocês me acolheram neste Rio de Janeiro. Agradecer a minha tia Rosa, Maria Rosa, por ter me acolhido, por ter me trago para cá meus 19 anos, porque por ter arrumado meu primeiro emprego de carteira assinada. Me levou para um lugar onde eu me sentia bem. Eu só quero te agradecer, tia, por tudo. E eu te desejo um feliz Dia das Mães. Eu sei que, assim, por algum motivo, a senhora se afastou de mim. Mas o que eu tenho que te dizer é que eu te amo, independente de qualquer coisa, porque a senhora é minha tia, e porque a senhora é mãe das minhas primas, e porque é mãe do meu primo, e também porque é irmã da minha mãe, e foi gerada pelaquela que hoje não se encontra mais aqui, mas nos ensinou a base, ensinou para a senhora, ensinou para minha mãe, para os meus tios, e nos ensinou a base de uma família. Então eu só quero agradecer, porque Deus te usou para me trazer para cá para o Rio, para me passar essa história que eu passei, e por eu ser mãe. E então, pessoal, voltando aqui, como eu falei, esse vídeo vai ficar grande. Não sei se vai em uma parte, duas partes, eu não sei como é que vai estar. Mas é necessário eu falar. Então, eu gerei a minha Manu, eu tive meu repouso. Para você ter uma ideia, que eu e meu esposo abrimos mão de nós como casal durante os 9 meses, digamos que foi mais de 9 meses. Então, assim, você que é homem, seja parceiro da sua esposa. Porque graças a Deus, em primeiro lugar, é graças a meu esposo que foi um parceiro para mim. Porque quando o médico falou, vocês estão liberados para ter uma vida de casal, quando nós somos ter uma relação íntima, minha barriga ficou como se fosse partida no meio, como se eu tivesse dor bebê. Então nós decidimos, nós queremos nosso bebê, não importa se é menina, se é menino, nós queremos o fruto do nosso amor, nós queremos o fruto do nosso relacionamento. Então a gente vai pegar e vai abrir mão de nós. Nós abrimos mão de nós como casal, para nós ter a nossa Manu, que é uma bênção nas nossas vidas. A Emanuele também. Então eu gerei, tive minha filha nasceu perfeita. Vocês não têm ideia de quanto que eu ouvi as pessoas dizendo: você não tem medo de nascer com problema por causa da doença? Eu nunca tive medo, eu sempre tive fé que a minha filha nascer linda, bonita, perfeita aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Hoje ela está com 11 anos, vai fazer 12 anos no mês de novembro. E é uma bênção na minha vida. Minha filha é estudiosa, minha filha é inteligente. Ela que edita meus vídeos, ela que me diz: mãe, você tem que fazer assim, mãe, puxa minhas orelhas, mãe, você tem que botar vídeo no YouTube. Então, eu só tenho que agradecer a Deus. E chegando na dupla honra, em 2018, eu engravidei novamente. Ela estava com... O dia que ela fez 6 aninhos, eu sempre fiz o bolinho dela, né? Quando ela fez 6 aninhos... Então, pessoal, quando ela fez 6 aninhos, aí como eu tava falando, né? Ela fez 6 aninhos e eu me sentia cansada, né? Que eu fazia o bolo, eu tive que levar o bolo numa determinada distância, porque eu fui... Ela pediu para fazer o aniversário dela na igreja, e aí eu fui fazer, né? O bolo dela na igreja. Só que eu fiz em casa, tinha que levar. E aí, pessoal, o que acontece? Eu me sentia cansada, aí tinha uma jovem comigo, eu falei: gente, eu não sei que eu tô cansada desse jeito e tal. Só que um dia antes, uma menina tinha perguntado assim pra mim, uma amiga, disse: Raimunda, ela me chama Raimundinha, Raimundinha, quando você vai ter outro bebê? Eu digo: tô esperando no Senhor. Tá, gente? Eu falei: tô esperando no Senhor. Ela disse: ah, tá. E quando eu fui, comecei a passar mal, né? Aquele dia eu tava cansada, até então eu vim pra casa, pensei que era porque eu tinha levantado cedo e tudo. Aí depois começou a passar cansaço, daí
Isso em 2018. Aí eu fui pro médico, quando eu fui ver, tava lá, Emanuele Vitória, linda de bonita dentro da minha barriga, né, bebê? Tava com quase 3 meses, gente, de gestação. Eu sou magrinha, tava com quase 3 meses. E a Manu, quando eu descobri, eu tava com 1 mês e meio. Tá, a Manu, quando eu descobri, eu tava com 1 mês e meio. A Manu foi assim, eu falava, gente, eu tô com a pressão baixa, tô com a pressão baixa. É um bebê, eu dizia, não, tô com pressão baixa. Aí, Emanuele Vitória, eu falava que eu tava com anemia. Então, assim, pessoal, o que eu tenho de dizer pra vocês, eu sei que esse vídeo ficou bem grande, né? Me desculpem aí as emoções, mas é porque eu tinha falado com vocês, eu precisava ler a palavra. E eu fui uma Ana, né? Uma Ana que orou, uma Ana que clamou ao Senhor, uma Ana que foi humilhada, uma Ana que não podia gerar. E graças ao nosso bom Deus, hoje eu sou mãe, né? Sou mãe de 2, graças a Deus. Então, assim, se você não gerou, se você tá querendo gerar, se você tá sonhando em gerar, confia, espera no Senhor. Eu espero que esse testemunho, eu tenho certeza que isso aqui é um testemunho para a glória do nome do Senhor e vai edificar vidas de outras pessoas. Eu demorei para trazer esse vídeo aqui, sempre falando para vocês que eu ia trazer, que eu ia trazer esse vídeo, mas eu não poderia deixar de trazer para glorificar o nome do Senhor Jesus, né, gente? Porque o Senhor tem bradado no meu coração direto em relação a gravar esse vídeo. Então, se Ele tem bradado no meu coração, é porque tem pessoas do outro lado que precisam realmente ver que tem um Deus que pode todas as coisas, tá bom? Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? E mais, hoje eu sou mãe de uma menina, de 2 meninas, né? Você sabe, a Emanuele, primeira Manuela, né? Manuela é mais velha. Olha aqui a Manu. Chega aí, Manu. Fala com o povo, minha filha. Oi, gente. Gente, quando eu falo povo é porque são as pessoas que eu falo assim no grupo da minha família, povo e minha pova, né? Aí com o povo que eu falo, vocês que eu falo, oi, gente, é o pessoal, entendeu? Agora vem a Emanuele Vitória, que eu vou apresentar pra vocês a minha caçulinha, vai vir. Aparece aqui. E tem meu esposo, né, gente? Amor, vai aparecer pro pessoal te conhecer, né? Tava ali comigo o tempo todo, né, gente? Ele vai vir ali, ele tá se arrumando, que a gente chegou da igreja e eu tô gravando. Então, gente, antes disso eu vou estar falando aqui com vocês, tá? Que Deus, ele é maravilhoso, tá? Ele é bom o tempo todo ele é bom. Aqui é meu esposo, dá um oi pra eles, meu filho. Então, gente, olha com minha família, olha a família, tira a mão, minha filha. Olha a família que Deus me concedeu. Então, assim, se você tá querendo gerar e você talvez não tá podendo, confia no Senhor, que assim como Ele me deu o fruto do meu ventre, a Emanuele é assim mesmo, tá, gente? Ele vai dar pra você também, tá? Então, eu vou finalizar aqui o vídeo com vocês. E também tem um príncipe, né? Eu não falei pra vocês, mas eu tenho um príncipe que é do coração. Meu esposo já foi. É o Yuri, né? Que eu amo também muito. O Yuri, ele chegou pra mim numa situação, mas isso é outra coisa que eu vou falar pra vocês. Mas ele é o meu filho do coração. Eu amamentei ele, né? Eu não gerei, mas eu amamentei ele. Deus me deu essa missão de amamentar, né? Ele ficou aí sem a mãezinha dele, foi filho da minha cunhada, da cunhada do meu esposo. Hoje ele tá com o pai dele, graças a Deus tem uma pessoa que cuida muito bem dele. E eu só agradeço a Deus. Então, não posso esquecer também que veio essa bênção que Deus me enviou, que é o Yuri, que eu considero como filho, porque é filho de leite, tá, gente? E ele chegou pra mim pequenininho, com menos de um mesinho ele chegou. Mas eu cuido dele desde pequenininho, desde o primeiro dia de vida que ele nasceu, ficou na incubadora, eu fiquei cuidando. E Deus cuidando através da minha vida, né? E tem uma história muito linda, eu e o Yuri. Apesar de ser triste, mas isso aí é outra coisa, entendeu? É só porque eu não posso ser injusta, né? De dizer que Deus me deu só 2 filhas. Vitória, não faz isso. Gente, não liga não, que ela é desse jeito. Ela é assim, abençoada do jeitinho que vocês veem. Olha o rostinho dessa criança, tá, gente? Então, é isso aí. Eu seria injusta de dizer que eu só tenho 2, né? Porque eu tenho minhas outras filhas que são geradas de coração. São filhas de coração. A Maria Saraiva, tem a Natália, e tem muitas outras aí. Luciana, senão vai gerar ciúme. E tem outras, pessoal. Outras filhas que Deus me enviou, que são filhas que não são de ventre, mas de ventre mesmo, tem essas 2 aqui. Meus dois amores. Dá beijo, pessoal. Beijo, gente. Beijo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para vocês todas. Beijo. Tchau.
E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe. Espero que goste do próximo vídeo. Tchau, tchau!